Uma única lágrima caiu, mas não nasceu da tristeza, foi forjada com mentiras. Bem-vindo ou bem-vinda ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale. Antes de desvendarmos este caso, comente abaixo e diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Suas palavras sempre acrescentam algo especial aqui. Agora, vamos confrontar o engano. A residência de Lady Aurelia Winthorpe erguia-se iluminada como um estojo de joias na Praça Belgrave. Lá dentro, o ar vibrava com conversas e a sutil tensão da riqueza que se observava. Um quarteto de cordas murmurava discretamente de um canto da grande sala de estar, sua música subindo e descendo como um suspiro cuidadosamente controlado. No centro de tudo, envolto numa vitrine de vidro sobre um pedestal de veludo, repousava o objeto de fascínio. A lágrima da decepção. Era um diamante de singular peculiaridade. Em forma de pera, impecável e com um leve tom rosado tão pálido que parecia quase imaginário. Seu nome derivava não apenas de sua forma, mas também de sua história. Por onde a gema passara, escândalos e ruína a seguiam. Um noivado rompido em Viena, um duelo em Madrid, um suicídio que se comentava em Mônaco. E agora era a peça central da festa mais ambiciosa de Lady Winthorpe. Vejam bem, explicava Lady Winthorpe a um semicírculo de admiradores enquanto seu vestido com fios de prata refletia a luz das velas. Não é amaldiçoado, apenas incompreendido. Os objetos refletem o coração de seus donos. Que poético, murmurou Sir Reginald Marchmont, um diplomata aposentado com olhos tão penetrantes quanto os de um falcão. Embora eu suspeite que as seguradoras não compartilhem da sua filosofia. Risos discretos ecoaram pela sala. Entre os convidados presentes estavam Vivian Ashcroft, a sobrinha de Lady Winthorpe, bonita, inquieta e com rumores de estar bastante endividada. Asterisco Dr. Lionel Strathmore, um especialista em gemas raras, cuja perícia havia autenticado o diamante apenas alguns dias antes. Helena Warren, uma condessa europeia enigmática com um passado tão brilhante e obscuro quanto a própria joia. Nathaniel Harrow, um financista cujos investimentos recentes entraram em colapso com uma repentina e alarmante rapidez. E o capitão Edward Lyle, recém-chegado do exterior, cujo histórico de guerra era louvável, mas cujo temperamento não era. Eles circulavam a vitrine de vidro com diferentes graus de admiração e de cálculo. E o diamante brilhava sob suas luzes, silencioso, observador. Exatamente às 11h10, Lady Winthorpe ergueu seu copo. Ao legado, declarou ela. A beleza que perdura. O cristal tilintou, e naquele instante, tão breve que poderia ter sido imaginado, as luzes piscaram. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. O quarteto hesitou, uma corda do violino soando dissonante antes que o silêncio engolisse a melodia. Escuridão. Não a sufocação opressiva de uma catástrofe, mas uma interrupção fugaz. 2 segundos, talvez 3, quando os lustres voltaram a brilhar, iluminando rostos surpresos e risos dispersos, a vitrine de vidro estava estilhaçada, e a lágrima da decepção desapareceu. O grito não veio da histeria, mas da incredulidade. Lady Winthorpe ficou paralisada, com a mão ainda erguida no meio de um brinde. Uma fina linha de sangue marcava a palma da sua mão, onde um caco de vidro havia atingido sua pele. Ela parecia não perceber. Ninguém sai daqui, rosnou Sir Reginald instintivamente, a velha autoridade voltando à tona. Os criados correram em confusão. As portas foram trancadas. As janelas inspecionadas. O quarteto permaneceu pálido e trêmulo. Sobre o pedestal de veludo, sob os cacos de vidro, jazia apenas o vazio. O Dr. Strathmore foi o primeiro a se apresentar, com a voz fraca, mas serena. Impossível. O caso estava encerrado. Eu pessoalmente me certifiquei de que a chave
Perguntou Nathaniel Harrow. Em posse de Lady Winthorpe. Todos os olhares se voltaram para ele. Ela os encarou em silêncio, atônita, antes de revelar lentamente uma fina chave dourada, ainda presa em seus dedos trêmulos. Está vendo? Ela sussurrou. Eu nunca... Vivian Ashcroft levou a mão dramaticamente aos lábios. Isso é um absurdo. Deve ser alguém lá fora, um ladrão à espreita nas sombras. A expressão de Helena Warren não mudou. Ou alguém que se sente muito à vontade sob a luz. Um silêncio mais pesado que a escuridão abateu-se sobre a assembleia. O capitão Lyle dirigiu-se às janelas, trancadas por dentro, cortinas intactas. Sir Reginald examinou a caixa destruída. Nenhum sinal de arrombamento além da própria quebra. O que aconteceu? Acrescentou o Dr. Strathmore em voz baixa, depois que as luzes voltaram a acender. Então, durante o apagão, ele foi removido, concluiu Harrow. Um murmúrio de concordância se fez ouvir. Mas algo estava errado. O apagão tinha sido muito breve. A mala estava trancada. A chave nunca saiu da mão de Lady Winthorpe. E, no entanto, o diamante havia desaparecido. Dentro de 1 hora, as autoridades foram chamadas. Depoimentos foram colhidos. Os empregados foram interrogados. Conclusões preliminares foram formuladas rapidamente. Um crime interno. A oportunidade é limitada aos presentes na sala de estar. Um círculo fechado. A tensão aumentava à medida que a meia-noite avançava. Foi Helena Warren quem pronunciou o nome primeiro. Ah, disse ela suavemente. Um cavalheiro em Londres que entende essas questões de impossibilidade. Sir Reginald ergueu uma sobrancelha. Você se refere a... Sim. Seus lábios se curvaram levemente. Hercule Poirot. O nome pairava no ar como um veredicto. Lady Winthorpe, pálida, mas agora resoluta, acenou com a cabeça uma vez. Mandem chamá-lo. Sem que os convidados percebessem, mas um par de olhos atentos já havia notado algo peculiar. Algo tão pequeno que ninguém, em meio ao pânico, havia comentado. Sob o pedestal, meio escondido nas dobras de veludo, jazia um único objeto que não pertencia à exposição. Uma leve mancha. Não é sangue, não é poeira, mas apenas um mínimo vestígio de pó cor-de-rosa. E embora a polícia, em sua pressa, ignorasse isso, em breve, outra pessoa também não faria isso. Assim começou a história da lágrima da decepção. E antes que chegasse ao fim, um daqueles rostos brilhantes revelaria uma verdade muito mais perigosa do que o roubo. Pois não se tratava apenas do desaparecimento de um diamante. Foi a revelação de uma mentira cuidadosamente construída. No Hercule Poirot, cujas pequenas células cinzentas se deliciavam com a simetria, estava prestes a descobrir que esse mistério em particular havia sido resolvido com requintada precisão. O primeiro agente chegou com um ar de desculpas, como se o próprio crime fosse um inconveniente que ele não tivesse previsto. Atrás dele vinha um homem mais incisivo, o inspetor Pritchard, da Scotland Yard. Alto, enérgico e já irritado com a intensidade do perfume no ar. Ele contemplou a vitrine estilhaçada, o veludo amassado, o amontoado de seda e joias reunidas como pássaros assustados e, finalmente, a própria Lady Winthorpe, que fora conduzida a uma cadeira de encosto alto e a quem ofereceram conhaque que ela nem sequer tocara. Lady Winthorpe, disse ele. Disseram-me que o diamante desapareceu. Estava aqui, respondeu ela, com a voz controlada por pura força de vontade. Estava lá, 11:10. Fiz um brinde, as luzes se apagaram, piscaram e então... sumiu. Pritchard olhou para os cacos de vidro. Há algum estranho presente? Não. Sir Reginald deu um passo à frente. Apenas os convidados. Então, começaremos com os convidados. Os olhos de Pritchard percorreram os rostos.
Ninguém saiu de casa? As portas foram trancadas imediatamente, disse Sir Reginald. As janelas estão trancadas. Este é um cômodo lacrado, inspetor. Pritchard emitiu um breve som de ceticismo e apontou para o pedestal. O que é aquilo? Perguntou, agachando-se para observar. Uma mancha, disse o capitão Lyle. Um pouco de pó. Pritchard inclinou-se para mais perto. Parece maquiagem. Ele ergueu o olhar abruptamente, o olhar se dirigindo primeiro às mulheres, depois aos homens, como que para demonstrar imparcialidade. Todos permaneçam onde estão. Vamos revistar. A palavra atingiu como um tapa. Um protesto silencioso surgiu de algumas gargantas. Morreu sob o olhar de Pritchard. Na sala de estar adjacente, menos suntuosa, mais funcional, os convidados se alinhavam em uma sucessão inquieta. Criados estavam de pé às portas. Uma governanta de semblante maternal pairava, escandalizada com a ideia de seus bolsos serem revistados sob seu teto. Pritchard começou pelo capitão Lyle. Do casaco do capitão não havia nada além de um lenço e uma cigarreira. Seu maxilar se contraiu, como se ele tivesse sido acusado de algo mais íntimo do que roubo. Então, Nathaniel Harrow. Seus bolsos estavam arrumados, quase agressivamente arrumados. Carteira, chaves, um pequeno caderno com colunas de números. E nada mais. O Dr. Strathmore ofereceu-se com uma dignidade ofendida. Estou aqui para aconselhar, não para ser suspeito. Todos são suspeitos, respondeu Pritchard e o revistou minuciosamente. Nada. Os bolsos de Sir Reginald revelaram uma carta lacrada com um brasão estrangeiro. Pritchard a pegou, examinou o selo e a devolveu sem dizer nada. Os olhos de Sir Reginald se estreitaram ligeiramente diante daquela curiosidade silenciosa. A bolsa de Vivian Ashcroft foi esvaziada sobre uma mesa. Luvas, espelho, estojo de pó compacto, uma delicada caneta prateada, um maço de notas dobrado com tanta força que parecia descuido. Ela corou quando Pritchard notou o dinheiro. Ele não disse nada, mas o ar ao seu redor ficou mais gélido. Helena Warren ofereceu uma pequena bolsa bordada e um leque. Sua compostura não vacilou. Ela observou o inspetor com um leve divertimento que o irritou. Não tem joias na sua bolsa, Condessa? Minhas joias, disse Helena suavemente, não precisam ser escondidas. Os lábios de Pritchard se comprimiram. Mesmo assim, ele a examinou. Nada. Lady Winthorpe foi a última. Suas mãos ainda estavam marcadas com pequenos cortes, o sangue seco num tom ferrugem pálido. Quando Pritchard pediu a chave, ela a entregou imediatamente. Isso nunca me abandonou, ela repetiu. Ele examinou a fechadura, a estrutura metálica quebrada da caixa. Tem certeza de que estava trancada? Com certeza. A voz do Dr. Strathmore interrompeu. Estava trancado e seguro, só aquela chave podia abri-lo. E, no entanto, disse Pritchard, o vidro está quebrado como que para sugerir força. O capitão Lyle, e o que andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, parou. Talvez o ladrão quisesse que parecesse que usou a força. Talvez, disse Pritchard, embora seu tom sugerisse que ele não gostava da ideia de talvez. Ele retornou à sala de estar com 2 policiais e começou uma busca mais metódica na área ao redor do pedestal. Ele cutucou as dobras de veludo, olhou debaixo das mesas, examinou a base da vitrine. Então, sua mão parou. Ele beliscou algo entre os dedos enluvados e ergueu o objeto em direção à luz do lustre. Um fragmento de metal, fino e curvado, como um pedaço de um grampo de cabelo. Vivian prendeu a respiração bruscamente. O Dr. Strathmore piscou. Helena Warren observava sem expressão. Pritchard girou a lasca entre os dedos. Senhoras! Vivian pressionou a mão contra o cabelo como se quisesse confirmar se todos os grampos estavam no lugar. Seus dedos tremiam.
Eu não vejo. Poderia ser de qualquer um, disse Lady Winthorpe rapidamente, embora sua voz estivesse trêmula. Estávamos todos perto dela. Pritchard deslizou a lasca para dentro de um envelope de provas. Pode ser. Ou pode ser a ferramenta usada para abrir a fechadura. O Dr. Strathmore enrijeceu. Arrombar? Isso é um absurdo. A fechadura é... As fechaduras servem para impedir a entrada de pessoas honestas, disse Pritchard. Agora, fale-me sobre as luzes. Sir Reginald pigarreou. O sistema elétrico da casa tem estado instável ultimamente. Que conveniente, murmurou Pritchard. Os olhos de Lady Winthorpe brilharam. A Praça Belgrave não tolera ladrões que desligam os disjuntores. Não é isso que ladrões fazem, respondeu Pritchard. Isso é o que alguém de dentro faz. Alguém que sabe onde está o painel. Uma criada se remexeu desconfortavelmente. A governanta fez o sinal da cruz, um hábito que não fazia sentido naquele aposento de riqueza. Pritchard percebeu. Quem tem acesso ao seu armário elétrico? Os criados, disse Lady Winthorpe. A governanta. Ocasionalmente, meu sobrinho, minha prima, corrigiu Vivian automaticamente, e logo em seguida se arrependeu da interrupção. Seu sobrinho, repetiu Pritchard, enfaticamente. Lady Winthorpe engoliu em seco. Edmund Winthorpe. Mas ele não está aqui. Ele está em Bath. Ele é? Perguntou Pritchard. Ou será que ele está destinado a ser? Sir Reginald interveio bruscamente. Inspetor, o senhor está se desviando do assunto. Temos um círculo fechado. Aqueles que estavam presentes no momento do apagão são os que devemos considerar. Pritchard lançou-lhe um olhar. Círculos fechados têm lacunas. Sempre tem. Criados entram e saem. Mensagens são enviadas. Portas se abrem por um instante. A voz do capitão Lyle ficou rouca. Ninguém saiu da sala. Pritchard virou-se para ele. Você ficou de olho nas portas, não é? Não. O capitão hesitou, o que foi suficiente. Mas eu teria visto se... Você teria conseguido enxergar no escuro, retrucou Pritchard. O ambiente ficou mais tenso. A suspeita se espalhou como fumaça, infiltrando-se em cada canto. Finalmente, o Dr. Strathmore falou, com a voz mais baixa, mais assustada do que antes. Inspetor, se me permite, há algo que preciso dizer. E algo que não mencionei antes porque soava fantasioso. Os olhos de Pritchard se estreitaram. Diga logo. O Dr. Strathmore engoliu em seco. A lágrima não é apenas uma joia. Ela tem colecionadores. Colecionadores perigosos. Homens que não se dão ao trabalho de enviar convites. Eu recebi cartas. Que tipo de cartas? Perguntou Sir Reginald bruscamente. Ameaças, admitiu o Dr. Strathmore. Para confirmar a autenticidade, troquei correspondências com certas pessoas. Foi uma tolice. Ele enxugou a testa. Uma carta mencionava uma rosa. Lady Winthorpe enrijeceu. Uma rosa? Sim. O escritor, anônimo, disse: quando a rosa se desfizer de sua poeira, a lágrima cairá. A sala de estar pareceu ficar cada vez mais fria. Pritchard olhou para o pó rosado e tênue perto do pedestal. Se sua irritação se transformou em algo mais sério. Você não pensou em mencionar isso antes de começarmos a revistar as bolsas? As bochechas do Dr. Strathmore coraram de vergonha. Eu não queria ser considerado melodramático ou implicado. Helena Warren falou então, muito baixinho. Uma poeira cor-de-rosa. Uma frase sobre uma lágrima que cai. Um apagão cronometrado como um truque de mágica. Pritchard se virou para ela. Sabe de uma coisa, Condessa? Eu sei, respondeu Helena, que este não é um roubo comum. Ladrões comuns não deixam poemas. A voz de Vivian Ashcroft se elevou de repente, trêmula de pânico. Isso é tudo teatro. Alguém está tentando nos assustar. Talvez
Talvez para nos distrair de alguma outra coisa. Para distrair de quê? Perguntou Sir Reginald. A boca de Vivian abriu e fechou. Seus olhos se voltaram rapidamente para Lady Winthorpe e depois desviaram o olhar. Pritchard observou aquele lampejo com interesse. Senhorita Ashcroft, parece que a senhora está com algo na cabeça. Vivian deu uma risada muito estridente. Só que estamos todas sendo acusadas na casa da nossa anfitriã. É humilhante. Degradante, repetiu o Capitão Lyle, fixando o olhar em Harrow. Alguns de nós estamos mais acostumados à degradação do que outros. O rosto de Harrow escureceu. O que isso quer dizer? Significa, disse o Capitão Lyle, dando um passo à frente, que suas finanças ruíram no mês passado e você está aqui bebendo champanhe, ao lado de um diamante que vale uma fortuna. Esse é um motivo e tanto, se é que já vi algum. As narinas de Harrow dilataram. Cuidado! Senhores, disse Lady Winthorpe, mas sua voz havia perdido a autoridade. Sir Reginald se colocou entre eles, calmo, mas firme. É exatamente isso que o ladrão quer, que nos ataquemos mutuamente. Pritchard exalou pelo nariz. Não estamos chegando a lugar nenhum. Quero que os empregados sejam interrogados novamente. Quero que o quadro de distribuição elétrica seja inspecionado. Quero que todos os hóspedes permaneçam sob este teto até de manhã. E Poirot? Perguntou Helena com suavidade. Vocês permitirão que ele compareça? A boca de Pritchard se contraiu num gesto que talvez tenha sido uma concessão relutante. Lady Winthorpe o chamou. Se ele vier, não o rejeitarei. Ele tem um jeito de constranger a Scotland Yard, mas também tem um jeito de descobrir o que outros homens não percebem. Ele se virou, já dando ordens. E na breve pausa que se seguiu, enquanto os policiais se movimentavam, os criados cochichavam e a sala se reorganizava em uma atmosfera de vigilância inquieta, o Dr. Strathmore, ainda abalado, voltou-se para o pedestal, como se atraído pela culpa ou pelo medo. Ele fitou a base de veludo onde o diamante repousava. Então, ele percebeu outra coisa. Não o pó. Não os cacos de vidro. Uma pequena marca no veludo, quase invisível a menos que se olhasse do ângulo certo, sugeria que algo pequeno e duro havia pressionado ali depois que a gema foi removida. Um anel, uma foca, ou talvez uma segunda pedra. Os olhos do Dr. Strathmore se arregalaram. Ele se inclinou instintivamente, seus dedos alcançando, e atrás dele uma sombra se moveu. Tão baixinho que ninguém ouviu em meio ao murmúrio da casa. Uma mão enluvada tocou seu ombro. O Dr. Strathmore virou-se, assustado, e abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, porque a ponta de algo afiado havia encontrado o lugar exato abaixo de suas costelas, onde respirar se torna um luxo. Seu rosto perdeu a expressão de espanto e não de dor. Ele se deixou cair silenciosamente no tapete, como se simplesmente tivesse decidido descansar. Passou-se um instante antes que alguém percebesse. Então, Vivian gritou novamente, desta vez com verdadeiro terror. E enquanto a sala de estar se transformava em um caos, o pó rosado e tênue cintilava sob a luz do lustre como um aviso. O caso tinha acabado de se transformar em assassinato. Por uma fração de segundo após o grito de Vivian, ninguém se mexeu. O Dr. Strathmore jazia de lado ao lado do pedestal, uma das mãos ainda meio fechada, como se tentasse alcançar o veludo. Seus óculos haviam escorregado do nariz e repousavam tortos contra a bochecha. Não havia nenhum movimento brusco, nenhum móvel tombado. Apenas a imobilidade antinatural de um homem interrompido em meio a um pensamento. Então, o sangue começou a se espalhar. Uma tonalidade escura se infiltrou lentamente pelo fino tapete, aprofundando-se à medida que se alastrava.
Era horrivelmente precisa, como se até mesmo a violência naquele cômodo observasse uma certa ordem. O inspetor Pritchard reagiu primeiro. Recuem! O capitão Lyle avançou instintivamente, mas Pritchard estendeu o braço para impedi-lo. Não o toque! Lady Winthorpe soltou um gemido fraco e ofegante e agarrou a manga de Sir Reginald. Helena Warren não se moveu. Seu olhar permaneceu fixo, frio e concentrado. Harrow praguejou baixinho. Meu Deus! Isso acabou de acontecer. Sim, respondeu Pritchard secamente, enquanto todos nós estávamos presentes. Seus olhos percorreram a sala com renovada acuidade. Os policiais, assustados e desorientados em suas posições perto das portas, pareciam tão abalados quanto os convidados. Alguém saiu desta sala? Perguntou ele. Seguiu-se um coro de negações, sobrepostas e frenéticas. Não, claro que não. Eu estava bem aqui. O maxilar de Pritchard se contraiu. Silêncio. Ele ajoelhou-se ao lado do corpo, com cuidado para não alterar a posição. O ferimento era pequeno, quase delicado, logo abaixo das costelas. Não havia nenhuma arma por perto. Uma lâmina estreita, murmurou ele. Impulsionada para cima, eficiente. O treinamento militar do capitão Lyle transpareceu em sua voz. Ele teria no máximo alguns segundos. O que significa, disse Sir Reginald em voz baixa, que o assassino estava perto dele. Todos os olhares se voltaram, quase involuntariamente, para o círculo que eles mesmos formaram. A sala de estar havia se transformado em um palco, e eles em seus atores involuntários. Vivian começou a tremer violentamente. Isto é uma loucura. Estávamos todos aqui, estávamos conversando. Como alguém poderia... Como assim? Murmurou Helena. Pritchard levantou-se lentamente. Ninguém sai daqui agora, nem mesmo para desmaiar. Guarda, tranque todas as entradas novamente e reviste o terreno. Se houver alguma lâmina, quero que a encontrem. Um policial saiu apressadamente. A compostura de Lady Winthorpe se desfez. Ele era meu convidado, sussurrou ela. Em minha casa. E alguém desejava que ele fosse silenciado, disse Sir Reginald gravemente. A implicação dissipou-se como poeira. O olhar de Pritchard se tornou mais penetrante. Silenciada? O que você quer dizer com isso? Sir Reginald hesitou. Ele acabara de mencionar cartas, ameaças, uma rosa. Pritchard praguejou baixinho. Você está sugerindo que isso está relacionado ao roubo. Esta noite, tudo está interligado, disse Helena. Pritchard se virou para ela. Você fala com certeza, Condessa. Falo com lógica. Um homem que autentica uma joia rara recebe ameaças relacionadas a pó cor-de-rosa. A joia desaparece. Pó de rosa é encontrado na cena do crime. Então, o homem é morto enquanto se abaixa para examinar o pedestal. Sua voz não se elevou. Não precisava. A coincidência pesa demais sob tal peso. Vivian soltou um som estrangulado. Você está acusando algum de nós? Estou observando, respondeu Helena. Harrow passou a mão pelos cabelos. Isso já passou dos limites do roubo. Quem fez isso está desesperado. Ou meticuloso, respondeu Sir Reginald. Pritchard caminhou novamente em direção ao pedestal, seus pés pisando com cuidado no tapete. Você disse que ele notou algo, disse ele, olhando para ninguém em particular. Vivian engoliu em seco. Ele se abaixou. Parecia surpreso. Ele disse alguma coisa? Insistiu Pritchard. Ela balançou a cabeça. Ele mal teve tempo. O capitão Lyle franziu a testa. Ele estava tentando pegar alguma coisa. O quê? Perguntou Pritchard. Não sei. Talvez o veludo. Os olhos de Helena se estreitaram ligeiramente. Ele já havia mencionado colecionadores. Uma rosa. Talvez ele tenha visto uma confirmação. Pritchard agachou-se mais uma vez, examinando a base de veludo da vitrine.
Ele se inclinou, ajustando o ângulo em relação à luz. Ali estava, exatamente como descrito anteriormente, uma leve marca no tecido, uma pequena impressão circular. Ele tocou levemente com a ponta do dedo enluvado. Algo permaneceu aqui depois que o diamante foi removido, murmurou ele. Algo menor. Um substituto? Sugeriu Harrow. Ou uma marca, disse Sir Reginald. Pritchard endireitou-se. Se fosse um anel ou um selo, poderia pertencer ao nosso assassino, e Strathmore o reconheceu. E paguei pelo reconhecimento, acrescentou Helena. A casa parecia diferente agora. A tensão anterior era aguda, se mais contida, como o zumbido da eletricidade antes de uma tempestade. Isto era algo mais pesado. O medo havia se tornado pessoal. Pritchard encarou-os de frente. Escutem-me, o roubo exigiu planejamento, o apagão, os cacos de vidro como distração, o pó de rosas, e agora isto. Ele gesticulou em direção ao corpo. Isto não foi pânico, foi execução. A voz de Vivian tremia. Mas como? Estávamos todos assistindo? Não, corrigiu Sir Reginald gentilmente. Estávamos todos distraídos. Aquela palavra pareceu atingir algo invisível entre eles. Distraído, pelas buscas, pelas acusações, pelas vozes exaltadas. O olhar de Pritchard endureceu. O assassino esperou por algum ruído, por alguma confusão. Strathmore se abaixou, virando-lhe as costas. Um passo à frente, uma estocada. E então... O quê? A arma escondida novamente? A expressão do capitão Lyle escureceu. Teria que ser algo fino, fácil de esconder. Um grampo de cabelo? Sugeriu Pritchard friamente. Vivian enrijeceu. Isso é grotesco. É mesmo? Perguntou Helena em voz baixa. A respiração de Lady Winthorpe tornou-se superficial. Inspetor, se isto for obra de alguém nesta sala... É sim, disse Pritchard categoricamente. A menos que acreditemos em fantasmas. O policial voltou, pálido. O local está livre, senhor. Nenhum sinal de perturbação. Pritchard acenou com a cabeça uma vez. Então, prosseguiremos, metodicamente. Ele se virou para Sir Reginald. Você mencionou um certo cavalheiro mais cedo. Já o chamou? Sim. Ótimo. Porque se isso continuar nesse ritmo, nós em breve terei mais corpos do que suspeitos. Como se convocadas pela lógica sombria daquela afirmação, as portas da sala de estar se abriram mais uma vez. Um criado, visivelmente abalado, deu um passo para o lado. E, em meio ao silêncio carregado, surgiu uma figura pequena e impecavelmente vestida, com o bigode encerado em perfeita simetria e os olhos brilhando com uma inteligência aguçada. Ele parou logo na entrada, observando a cena. Os cacos de vidro, a poeira rosada, o grupo de rostos tensos e o corpo sobre o tapete. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Senhoras e senhores, disse ele gentilmente, com seu sotaque belga preciso como um bisturi, lamento estar atrasado. Seu olhar se fixou no Dr. Strathmore. E vejo, acrescentou Hercule Poirot em voz baixa, que a verdade já fez sua primeira vítima. O inspetor Pritchard exalou pelo nariz uma mistura de irritação e alívio relutante estampada em seu rosto. Senhor Poirot, disse ele secamente, o senhor chega num momento inconveniente. Poirot entrou completamente na sala, retirando as luvas com delicada precisão. Mas, inspetor, o crime raramente se organiza a nosso favor. Seu olhar voltou-se mais uma vez para o corpo do Dr. Strathmore. O senhor preservou a cena do crime? Conforme as circunstâncias permitirem, respondeu Pritchard. O homem estava vivo há menos de 2 minutos quando caiu. Ah! Os olhos de Poirot se estreitaram levemente. Então estamos lidando com um assassino que é ao mesmo tempo audacioso e, como se diz, confiante na proximidade. Lady Winthorpe levantou-se cambaleante. Monsieur Poirot. Minha joia se foi. E agora este terrível,
Este horror. Poirot fez uma leve reverência. Madame, a senhora me chamou a respeito do desaparecimento da lágrima da decepção. Descobri, porém, que a decepção se multiplicou. Seu olhar se voltou para a caixa quebrada. Conte-me tudo, mas primeiro, ninguém deve sair desta sala. Ninguém tem, disse Pritchard. Bem, então o círculo permanece fechado. Ele ajoelhou-se ao lado do Dr. Strathmore com uma graça surpreendente. Não tocou imediatamente na ferida. Em vez disso, estudou o rosto do homem. A expressão, murmurou ele. Não medo, não expectativa, surpresa. Ele viu alguma coisa, sussurrou Vivian. Exatamente. Os olhos de Poirot se voltaram para ela. E esse algo dizia respeito ao pedestal. Pritchard cruzou os braços. Ele se abaixou. Acreditamos que ele notou uma marca no veludo. Poirot se levantou e caminhou em direção ao pedestal, ajustando sua postura minimamente para que a luz do lustre incidisse sobre a superfície em um ângulo. Após um instante, ele sorriu levemente. Sim, ali, uma pressão circular, pequena, nítida. Você também vê isso? Perguntou Sir Reginald. Meu caro senhor, é perfeitamente visível, se perguntarmos com educação. Pritchard emitiu um pequeno som de impaciência. O que isso lhe diz? Depois que o diamante foi retirado, algo mais repousou brevemente em seu lugar. Poirot virou-se com as mãos cruzadas atrás das costas. Um sinal, uma mensagem, ou talvez um acidente. Helena Warren o observou atentamente. E o pó de rosas? Os olhos de Poirot se voltaram para o leve brilho perto da base. Ele se agachou e o examinou sem tocá-lo. Cosmético, eu acho, mas deliberadamente disperso. Ele capta a luz. Ele quer ser visto. Como o vidro quebrado, disse Sir Reginald. Exatamente. Desorientação, sim, mas desorientação teatral. A mente que arquitetou isso aprecia o simbolismo. Pritchard apontou para o corpo. Simbolismo é uma coisa, assassinato é outra. Poirot assentiu gravemente. No entanto, os dois agora estão casados. Ele se virou repentinamente para os convidados. Quando o Dr. Strathmore se abaixou, o que cada um de vocês estava fazendo? Preciso de precisão, não de impressões. O capitão Lyle respondeu primeiro. Eu estava perto das janelas, observando. Observando quem? O quarto. Poirot inclinou a cabeça. Não é a mesma coisa. O maxilar de Lyle se contraiu, mas ele não respondeu. Harrow? Perguntou Poirot. Nathaniel Harrow engoliu em seco. Eu estava ao lado de Sir Reginald. Estávamos discutindo as cartas que Strathmore mencionou. Ah, sim, as cartas com a rosa. O olhar de Poirot desviou-se. Sir Reginald, confirmando o que Harrow diz. Senhorita Ashcroft. As mãos de Vivian tremiam. Eu estava perto da lareira, ouvi-o mexer-se, depois ele caiu. E você, Condessa Warren? Helena encarou Poirot sem piscar. Eu estava observando o Dr. Strathmore. Observando? Ele parecia perturbado, como se um pensamento tivesse se cristalizado. O bigode de Poirot se contraiu levemente. E você se aproximou dele? Não. O inspetor Pritchard interrompeu. Estávamos todos a poucos metros uns dos outros. Ninguém se afastou visivelmente. Poirot ponderou sobre isso em silêncio. Depois, voltou-se para o corpo. Inspetor, o ferimento. E posso? Pritchard hesitou apenas um segundo antes de acenar com a cabeça. Poirot examinou cuidadosamente o ponto de entrada. Uma lâmina estreita, inserida de baixo para cima entre as costelas. O ângulo sugere que o agressor estava perto, muito perto, e ligeiramente à direita. Ele endireitou-se lentamente. O assassino sabia exatamente onde atacar. A expressão do capitão Lyle endureceu. O treinamento militar poderia ensinar isso. Ou cirúrgica.
acrescentou Helena suavemente. Todos os olhares se voltaram para ela, quase involuntariamente. Ela não hesitou. Eu apenas observo as possibilidades. O olhar de Poirot demorou-se nela por um instante a mais do que o necessário. Então, ele falou com leveza. É bom que observemos as possibilidades, mas também devemos observar as impossibilidades. Ele se virou para a caixa quebrada. Inspetor, o diamante estava trancado. A chave ficou com Lady Winthorpe. O apagão durou segundos. Mesmo assim, a pedra desapareceu. Sim, disse Pritchard, o que sugere que a fechadura foi arrombada antes do apagão e o arrombamento ocorreu depois. Poirot assentiu com aprovação. Très bien, o copo quebrado para sugerir pressa, mas a remoção foi calma, preparada. E o pó de rosas? Perguntou Vivian com a voz embargada. Uma assinatura, respondeu Poirot. Ou uma acusação? Acusação? Repetiu Harrow. Sim, suponha que a rosa represente alguém. Alguém associado a rosas. Uma leve ondulação percorreu a sala. Os jardins de Lady Winthorpe eram famosos por suas raras variedades de rosas. Helena Vaughan usava um leve perfume de rosas. O estojo de pó compacto de Vivian, que havia sido derramado anteriormente, e continha um blush de tonalidade semelhante. Poirot observou lampejos de reconhecimento percorrendo os rostos. Ah, disse ele suavemente. Vê, a mente já está divagando. Isso é perigoso. Pritchard cruzou os braços. Você acha que a pólvora foi colocada lá para nos enganar e nos levar a uma das damas? Acredito, corrigiu Poirot gentilmente, que foi plantado para nos levar ao óbvio. O silêncio se aprofundou. Poirot caminhou lentamente ao redor do perímetro da sala, estudando cada rosto como se estivesse organizando peças em um tabuleiro de xadrez. O assassino agiu enquanto todos estavam distraídos, disse ele por fim. O roubo exigiu planejamento. O assassinato exigiu necessidade. O Dr. Strathmore viu algo que não deveria. A reentrância, disse Sir Reginald. Sim, mas mais do que isso. Os olhos de Poirot se aguçaram. Ele acabara de falar de cartas, de colecionadores, de uma rosa. Ele fez uma pausa, deixando o pensamento pairar no ar. Suponha, continuou ele em voz baixa, que a rosa não seja apenas um floreio, mas um nome. Pritchard franziu a testa. Um nome. Sim, um nome disfarçado de poesia. Quando a rosa perde sua poeira, a lágrima cairá. Poirot repetiu a frase cuidadosamente. Poeira, pó, uma lágrima, o diamante. O olhar de Helena estreitou-se quase imperceptivelmente. Vivian juntou as mãos. Você acha que quem escreveu a carta está aqui? Poirot deu um leve sorriso. Madame, eu não penso. Eu organizo. Ele se virou abruptamente para o inspetor Pritchard. Diga-me, o Dr. Strathmore foi revistado tão minuciosamente quanto os outros? Pritchard piscou. Claro. E nada foi encontrado? Nada. Poirot assentiu lentamente com a cabeça e, em seguida, olhou mais uma vez para a marca no veludo. Então talvez, disse ele suavemente, aquilo que ele viu não foi retirado do pedestal, mas colocado lá deliberadamente e removido com a mesma deliberação. Removido por quem? Perguntou Pritchard. O olhar de Poirot percorreu o círculo mais uma vez, demorando-se uma fração de segundo a mais em uma figura antes de seguir em frente. Por aquele que compreendeu que o primeiro crime ainda não estava consumado. Ele juntou as mãos atrás das costas novamente. Meus amigos, disse ele gentilmente, não investigamos um roubo interrompido por um assassinato. Investigamos uma performance em 2 atos. Seus olhos brilharam. E o segundo ato está apenas começando. O inspetor Pritchard não gostava da palavra performance. Sugeria floreio, artifício, algo quase admirável. Ele preferia as realidades brutais, roubo, assassinato,
prisão. E como você chamaria o terceiro ato? Disse ele calmamente. Senhor Poirot? O olhar de Poirot repousou brevemente sobre a figura imóvel do Dr. Strathmore antes de se elevar novamente. Isso depende, inspetor, de se o nosso assassino acredita que o público está satisfeito. Um leve arrepio percorreu o quarto. Pritchard fez um gesto para os policiais. Removam o corpo com cuidado. Quero que o cirurgião examine o ferimento imediatamente e revistem cada centímetro desta casa novamente. Cada centímetro. Enquanto os policiais avançavam, Lady Winthorpe se virou, com a mão pressionada contra a boca. E Vivian fechou os olhos quando Strathmore foi erguido do tapete, deixando para trás apenas a mancha escura e a impressão de violência. Poirot observou em silêncio até que as portas se fechassem atrás da maca que partia. Só então ele falou novamente. Agora, vamos começar de verdade. Pritchard enrijeceu um pouco. Já começamos? Não, disse Poirot gentilmente. Até agora você reagiu. Agora precisamos refletir. Ele caminhou em direção à lareira, posicionando-se de modo a poder observá-los a todos sem virar a cabeça. Sua postura era relaxada, mas seus olhos brilhavam. Vamos reconstruir os momentos que antecederam o assassinato. O Dr. Strathmore fala de cartas, de colecionadores, de uma rosa. Ele se inclina para examinar o pedestal. Ele vê algo que o surpreende, e antes que possa compartilhar o que foi revelado, é silenciado. O maxilar do Capitão Lyle se contraiu, o que significa que o assassino sabia o que tinha visto, ou temia o que ele pudesse dizer, acrescentou Sir Reginald. Exatamente. Poirot inclinou a cabeça. Portanto, o assassino estava ouvindo com muita atenção as palavras do Dr. Strathmore. Harrow franziu a testa. Estávamos todos ouvindo. Ah, mas escutar não é o mesmo que ouvir, respondeu Poirot. Ele se virou subitamente para Vivian. Mademoiselle, quando o Dr. Strathmore mencionou a carta e a rosa, você reagiu. Os olhos de Vivian se arregalaram. Eu me assustei. Qualquer um se assustaria. De fato, e no entanto, seu sobressalto precedeu a menção do pó. Você reagiu à palavra rosa. Um rubor subiu às suas bochechas. É uma palavra comum. Sim. Mas palavras comuns raramente são ditas em tal companhia sem um propósito. Lady Winthorpe interveio bruscamente. Minha sobrinha não fez nada. Poirot fez uma leve reverência. Não acuso ninguém, madame. Apenas observo. Helena Warren falou em voz baixa. Você acredita que a rosa se refere a uma pessoa, não a uma flor? Acredito, disse Poirot, que o simbolismo raramente é aleatório. Ele caminhava lentamente, seus sapatos quase não fazendo barulho no tapete. Considere o seguinte. O diamante desaparece durante um apagão. O vidro é quebrado posteriormente. Um pó cor-de-rosa é espalhado onde será notado. Então, um estudioso que conecta esses símbolos é assassinado. Então, o assassino é teatral, murmurou o Capitão Lyle. Ou vaidosa, sugeriu Helena. Ou assustado, disse Sir Reginald. Poirot esboçou um leve sorriso. Mas talvez os três. O inspetor Pritchard cruzou os braços. O senhor está se concentrando no óbvio, Sr. Poirot. Alguém aqui tinha um motivo. As finanças de Harrow, o temperamento do capitão, o passado misterioso da condessa, as dívidas da sobrinha, até Lady Winthorpe lucra com o seguro. Seguiu-se um silêncio constrangedor após essa última declaração. Lady Winthorpe ergueu a cabeça lentamente. Inspetor, eu jamais faria isso. Eu apresento fatos, respondeu Pritchard categoricamente. O olhar de Poirot voltou-se para ele. Os fatos são úteis, inspetor, mas apenas quando organizados corretamente. Ele se virou para o grupo. Vamos fazer outra pergunta. Por que matar o Dr. Strathmore na mesma sala em que ocorreu o roubo? Para impedi-lo de falar.
disse Harrow com impaciência. Sim, mas o assassinato complica as coisas. Atrai urgência, polícia, escrutínio. Se o objetivo fosse apenas o diamante, o silêncio poderia ter sido alcançado mais tarde, em privado. O olhar de Helena se aguçou um pouco. A menos que o tempo fosse limitado. Poirot assentiu com aprovação. Muito bem. O capitão Lyle franziu a testa. Limitado como? Limitado, disse Poirot suavemente, pela descoberta. A palavra ficou pairando no ar. Ele viu alguma coisa. Vivian sussurrou novamente. Sim. Poirot voltou-se para o pedestal mais uma vez. A marca, um pequeno objeto duro colocado depois da remoção do diamante. Por quê? A voz de Sir Reginald era pausada. Um cartão de visitas. Ah, disse Poirot. Mas um cartão de visita ficou para trás. Isso foi removido. Então não era para nós, disse Helena em voz baixa. Era para ele. Todas as cabeças se voltaram para ela. Na expressão de Poirot não mudou, mas algo em seus olhos brilhou. Explique-se, Condessa. Se o Dr. Strathmore tivesse trocado correspondências com colecionadores, disse Helena calmamente, talvez ele reconhecesse uma marca, um selo, algo que só ele entenderia. E quando ele percebeu, murmurou Sir Reginald, ele foi morto. Exatamente. Pritchard pareceu irritado. Isso sugere uma conspiração que vai além desta sala. Poirot balançou a cabeça levemente. Não, inspetor. Isso sugere intimidade. O assassino sabia que Strathmore entenderia. O que significa que eles sabiam das cartas. Harrow enrijeceu. Só Strathmore os mencionou. Esta noite, corrigiu Poirot. Mas as cartas não foram escritas esta noite. Uma dura constatação começou a se instalar. Você acha, disse o capitão Lyle, lentamente, que alguém aqui sabia dessas cartas antes desta noite? Sim, a respiração de Vivian acelerou. Mas como isso pôde? A voz de Poirot interrompeu-se suavemente na dela. Porque talvez eles fossem o autor. A sugestão foi como um golpe físico. Helena manteve a compostura, mas seus dedos apertaram ligeiramente o leque. Os olhos de Sir Reginald percorreram os rostos, calculando. Lady Winthorpe cambaleou levemente antes de se firmar. O inspetor Pritchard deu um passo à frente. Você está sugerindo que o ladrão e o autor da carta são a mesma pessoa. Sugiro, respondeu Poirot calmamente, que o roubo não foi fruto de ganância espontânea, mas sim o culminar de uma troca de correspondências. Um jogo que começou antes. E esta noite foi o final, murmurou Harrow. Ainda não, disse Poirot em voz baixa. Ele se aproximou do grupo, reduzindo a distância física entre ele e os suspeitos. Mais uma pergunta. Durante o apagão, aqueles breves segundos, alguém ouviu algo incomum? Trocaram olhares incertos. Vidro quebrando, disse Vivian fracamente. Depois que as luzes voltaram, corrigiu Pritchard. Sim, depois. O capitão Lyle franziu a testa. Achei que ouvi um tecido se mexer, um farfalhar. De onde? Perguntou Poirot imediatamente. Perto do pedestal. O olhar de Helena desviou-se momentaneamente para o tapete. Poirot captou o movimento. Um farfalhar, repetiu pensativo. Talvez veludo ou seda. Ele deixou o silêncio se prolongar o suficiente para se tornar desconfortável. Meus amigos, disse ele gentilmente por fim, o segundo ato foi o assassinato. Mas o terceiro ato, inspetor, não é a prisão. Pritchard franziu a testa. Então, o que é? Os olhos de Poirot pousaram calmamente em um rosto. Depois, desviaram-se como se estivessem reconsiderando. O terceiro ato, disse ele suavemente, é a revelação. E enquanto a palavra se instalava no ar carregado da sala de estar, ouviu-se de algum lugar mais profundo da casa o som repentino e agudo de algo pesado caindo no chão.
O estrondo vindo do interior da casa quebrou o frágil equilíbrio da sala de estar. O inspetor Pritchard praguejou e fez um gesto para um agente da polícia. Cuide disso. Mas Poirot ergueu uma das mãos delicadamente. Permita-me, inspetor. O pânico é uma linguagem. Precisamos aprender quem a fala. Eles caminharam em grupo pelo corredor em direção à sala de estar particular de Lady Winthorpe. A porta estava entreaberta. Lá dentro, uma pequena escrivaninha estava virada e com as gavetas espalhadas, deixando papéis espalhados pelo tapete. Vivian Ashcroft ficou paralisada ao lado dele. Eu ouvi alguma coisa. Ela gaguejou. Eu vim ver. Os olhos de Poirot imediatamente se voltaram para os papéis espalhados. Não eram correspondências aleatórias, mas envelopes. Alguns rasgados, outros fechados. Entre eles, havia uma folha de papel creme grosso com uma única pétala de rosa prensada, achatada contra as palavras escritas à tinta. O inspetor Pritchard deu um passo à frente. O que é isto? Poirot inclinou-se delicadamente, levantando a carta pelas bordas. Ele leu em voz alta. Quando a rosa perde sua poeira, a lágrima cairá. Você sabe por que isso acontece. Sem assinatura. Mas abaixo da frase, impressa levemente no papel, estava o contorno de um selo, em formato de lágrima, e em seu centro, a mais tênue gravura de uma rosa. Vivian respirava com dificuldade. Nunca vi nada assim antes. Poirot não olhou para ela. Em vez disso, estudou a impressão que ela causava. Inspetor, disse ele em voz baixa. Mais cedo vimos uma marca no veludo do pedestal. Circular, pequena, dura. Sim. E o Dr. Strathmore se abaixou, viu aquilo e foi morto. O rosto de Pritchard se contraiu quando a compreensão surgiu. A foca. Exatamente. Poirot endireitou-se e virou-se lentamente em direção ao grupo. Meus amigos, acredito que chegou a hora. Eles voltaram para a sala de estar. Os criados foram dispensados. As portas se fecharam. Poirot posicionou-se diante da lareira fria, sua pequena figura dominando o espaço não pelo tamanho, mas pela certeza. Temos diante de nós 2 crimes, começou ele. O roubo da lágrima da decepção e o assassinato do Dr. Strathmore. À primeira vista, um parece oportunista, o outro desesperado. Mas não são atos isolados. São ações que fazem parte de um mesmo plano. Ele juntou as mãos atrás das costas. O diamante foi retirado antes do apagão. A fechadura foi aberta silenciosamente. O vidro foi quebrado em seguida, para sugerir pressa. Pó cor-de-rosa foi espalhado deliberadamente. Simbolismo. Ele deu uma volta de um lado para o outro. As cartas que faziam referência a uma rosa não eram melodramas, eram comunicação. O Dr. Strathmore correspondia-se com um colecionador. Alguém que desejava não apenas a posse da joia, mas o controle da narrativa que a envolvia. Harold se remexeu desconfortavelmente. Poirot prosseguiu com a voz calma e ponderada. Esta noite, o colecionador estava presente, e o apagão criou a oportunidade. O diamante foi retirado e escondido. Então, num momento de vaidade ou triunfo, o ladrão pressionou seu selo, este selo, na base de veludo. Uma assinatura destinada apenas ao Dr. Strathmore. O leque de Helena Warren parou de se mover. Os olhos de Poirot voltaram-se para ela. O Dr. Strathmore reconheceu, inclinou-se para mais perto, surpresa estampou-se em seu rosto, e naquele instante, aquele que havia escrito as cartas compreendeu o perigo. Ele fez uma pausa. Matar a tal distância exige coragem. E conhecimento de anatomia. A lâmina era estreita, o golpe preciso. Para cima, abaixo das costelas. O capitão Lyle inspirou profundamente. Mas o treinamento militar, disse Poirot suavemente, ensina a violência no caos. E isto não era caos.
era a intimidade. O silêncio tornou-se mais denso. E Poirot voltou-se completamente para Helena Warren. Condessa, disse ele suavemente, a senhora já lidou com artefatos raros por toda a Europa. A senhora possui conhecimento de colecionadores e de cirurgiões. Helena sustentou seu olhar fixamente. Não consigo ver. Você também usa, interrompeu Poirot suavemente, um anel com um brasão em forma de lágrima, com uma rosa gravada no interior. Um leve tensionamento da mandíbula dela denunciou a primeira rachadura. Antes, continuou Poirot, você segurava o leque na mão direita, mas quando ajustou a luva durante a busca, o anel ficou visível. Um detalhe pequeno, mas marcante. O inspetor Pritchard aproximou-se. A voz de Poirot não se elevou. A marca no veludo corresponde precisamente à curva do seu anel. O Dr. Strathmore viu. Ele entendeu. E as letras eram suas. A expressão de Helena permaneceu serena, mas seu olhar se tornou perigosamente penetrante. Você não pode provar. Não preciso de provas de teatralidade, disse Poirot em voz baixa. Apenas lógica. Ele deu um passo mais perto. Você cultivou correspondências. Você confirmou a autenticidade do diamante. Você providenciou sua presença esta noite. Durante o apagão, você removeu a pedra, escondendo-a não em uma bolsa, mas no forro do seu corpete, onde nenhum inspetor revistaria com discrição. Vivian deu um suspiro de espanto. Os olhos de Poirot nunca se desviaram dos de Helena. Quando o Dr. Strathmore se abaixou e reconheceu seu selo, você se aproximou, sob o pretexto de preocupação. Um estilete fino, escondido na haste do seu leque, serviu de lâmina. A inspetora Pritchard virou bruscamente a cabeça na direção do leque que tinha na mão. Os dedos de Helena se apertaram reflexivamente. Poirot inclinou a cabeça. O pó de rosas? Dos seus próprios cosméticos, espalhado deliberadamente. Você queria que a rosa fosse uma lenda, não uma prova. Seguiu-se um longo silêncio. Então, lentamente, Helena Warren baixou o leque. O senhor é minucioso, Monsieur Poirot, disse ela em voz baixa. O inspetor Pritchard deu um passo à frente. Condessa Helena Warren, estou prendendo-a pelo roubo da lágrima da decepção e pelo assassinato do Dr. Lionel Strathmore. Por um instante, pareceu que ela poderia protestar. Em vez disso, ela esboçou um sorriso discreto, quase divertido. Você entendeu uma coisa errada, disse ela suavemente. E o que é isso? Perguntou Poirot. Nem o diamante nunca teve a ver com dinheiro. Com calma, ela enfiou a mão no forro do vestido e retirou a lágrima da decepção. A sala ouviu exclamações de surpresa quando a luz do lustre a atingiu, tingindo-a levemente de rosa. Tratava-se de apropriação da beleza, murmurou ela. E de provar que eu podia tomar aquilo que os outros apenas admiravam. Poirot a encarou sem triunfo. Senhora, disse ele gentilmente, a verdadeira beleza não exige roubo, nem sangue. Ela permitiu que os policiais a levassem sem oferecer resistência. Assim que as portas se fecharam atrás dela, a tensão no ambiente pareceu finalmente se dissipar. Lady Winthorpe deixou-se cair numa cadeira, com lágrimas a brilhar nos olhos. Harrow exalou com a voz trêmula. O capitão Lyle olhou fixamente para a mancha escura no tapete. Mas o inspetor Pritchard aproximou-se de Poirot. Você tinha razão. Foi uma farsa. Poirot deu de ombros de forma pequena e precisa. Sim, mas como todas as apresentações, inspetor, era necessária uma plateia. Ele lançou um olhar para o diamante recuperado na mão de Pritchard. A lágrima da decepção, disse ele suavemente, fez jus ao seu nome. Inspirou admiração, inveja, vaidade e morte. Sir Reginald pigarreou. E o que o senhor acha da natureza humana depois de uma noite como essa, Monsieur Poirot?
Poirot ajustou os punhos da camisa, assegurando sua simetria. Ah, disse ele suavemente, a natureza humana é a joia mais brilhante de todas. Ela cintila com generosidade e se quebra com orgulho. Ele se virou em direção à porta, sua compostura mais uma vez impecável. Vamos, inspetor, vamos sair do palco. Nessa cortina caiu. E com isso, Hercule Poirot deixou a Praça Belgrave. Suas pequenas células cinzentas satisfeitas, embora sua expressão carregasse um leve traço de pesar por um mundo em que a beleza tantas vezes exigia um preço.